Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente agora vai retornar à distância com as nossas aulas e eu espero a colaboração de vocês. Eu sei que, mediante essa pandemia, está todo mundo em casa e que essa é a maneira mais eficaz de a gente combater esse vírus, então se protejam e espero que vocês possam estar estudando um pouquinho ao longo dessas aulas que teremos, porque vai depender de vocês também. Nós, enquanto professores, vamos estar aqui auxiliando, fazendo uma videoaula, fazendo um podcast para ajudar vocês. Mas a gente precisa do retorno. E, frente a isso, a gente vai retornar ao nosso conteúdo de reprodução humana, que a gente pincelou rapidamente. E a reprodução, como a gente já viu, assim, de forma bem simples, ela perpetua todos os organismos. Nós, humanos, também fazemos parte desse ciclo e a reprodução é necessária para que novos descendentes surjam. Mas é importante ressaltar que na espécie humana essa reprodução ela é diferenciada. Por quê? Na questão dos animais vai ter o instinto. Eles agem por instinto. Nós não, por emoções. Frente a esse questionamento sobre reprodução, a gente tem é, essa pergunta. A reprodução na espécie humana, ela é mais do que um fenômeno reprodutivo. Porque, como eu falei, a gente, enquanto humanos, temos emoções, aspectos culturais, a, as diferentes formas que a gente expressa a nossa sexualidade, isso também ela vai de frente com a reprodução. Nós, enquanto humanos, não somos obrigados a reproduzir. Isso também entra na questão de interesses pessoais de cada pessoa. E é sempre bom lembrar isso. Saindo um pouco dessa parte teórica sobre reprodução e que ela é diferente em nós humanos devido às questões sociais, às questões culturais, assim como também não é somente uma transferência de genes de um pai, de uma mãe para filhos. E a gente vai ter que entender agora como é que esse sistema ele funciona. A gente tem dentro da reprodução o sistema reprodutor masculino e feminino e suas nuances. Então, o objetivo dessa aula é que a gente possa entender como cada estrutura elas estão se relacionando e a importância delas. Aí aqui a gente tem uma visão geral das estruturas que fazem parte do sistema reprodutor masculino. Dentre elas, a gente tem o escroto, os testículos, a próstata, a vesícula seminal, os canais diferentes, a uretra e o pênis. Eu lembro que em nossa aula introdutória, a gente viu, eu esbocei esse desenho no quadro para vocês, para que vocês pudessem ter uma noção de como cada estrutura está organizada. Mas a gente acabou que não falou detalhadamente sobre cada uma delas. Vamos ver isso agora. Agora, saindo daquela ideia geral das estruturas, a gente vai conhecer cada uma delas detalhada. E a primeira delas seria a bolsa escrotal ou escroto. Que aí eu faço a pergunta: qual a importância da bolsa escrotal? A gente tem que são bolsas que seguram o testículo em posição afastada do corpo. Qual a necessidade disso? O fato de estar afastada significa que tem temperaturas diferentes, porque se a temperatura está muito alta, isso pode ocasionar vários problemas, principalmente na produção do espermatozoide. Outra questão também, que fala sobre essa temperatura, que mediante o equilíbrio dessa temperatura, ela vai auxiliar nessa saúde do espermatozoide e torná-los férteis e não inférteis, porque essa bolsa ela é como uma bolsa térmica, tem como intenção proteger. Já os testículos, eles possuem as gônadas masculinas, que como a gente já viu rapidamente, elas são o quê? Órgãos que produzem células germinativas. E o que seria uma célula germinativa? O próprio espermatozoide. No caso da mulher, seria o quê? Os óvulos. Aí você também tem o quê? A produção de testosterona, que ela está relacionada com o quê? Com hormônios. O nosso corpo precisa de hormônios para ganho de massa, para os pelos, para a questão também da ereção, que é a libido, ela está muito relacionada com os níveis de testosterona que a gente tem. Então, ela é muito importante. Como respondi aqui, qual a finalidade do nosso organismo produzir essa testosterona? Para a saúde do corpo, ganho de massa, os pelos e também a questão da libido, né?
Outra estrutura que é muito importante no sistema reprodutor masculino é a questão dos túbulos seminíferos. Como vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem, eu destaquei esses túbulos, que eles são essa estrutura amarela e que ela está agrupada com outras. Você consegue ver que, por exemplo, o testículo ele possui de 250 a 1000 túbulos, ou seja, a produção é imensa. Eu até cheguei a falar para vocês em sala de aula que, tipo, um único homem é capaz de gerar descendentes para uma nação. Por quê? São milhões de espermatozoides produzidos. Então a gente vê o quanto é extenso essa, essa produção. Ela se expande assim de uma forma gigantesca. Outro órgão é o epidídimo, que ele está localizado atrás do testículo e que coleta e carrega esse esperma. Então, a gente viu que ele é produzido no testículo, mais precisamente lá no túbulo seminífero. E desse túbulo, ele vai sair para esse epidídimo, em relação a outra estrutura que a gente vai entender sobre ela. E a estrutura seria o canal deferente, que ele é um canal muscular que conduz o espermatozoide a partir do epidídimo. Vamos entender. A gente tem aqui essa imagem ao lado, você tem o testículo, atrás do testículo está localizado o quê? O epidídimo. A gente entendeu que lá no testículo vai ter os túbulos seminíferos que vão produzir o quê? O espermatozoide. E ele vai ser lançado no epidídimo. Do epidídimo, ele vai subir pelo canal deferente em direção à uretra. Vamos até a uretra. A gente consegue identificar duas funções nesse órgão, que seria quais? Primeiramente, é um tubo que vai levar a urina da bexiga até a parte exterior no ato da micção, o ato de urinar. E no sexo masculino, a uretra também dá passagem ao esperma durante a ejaculação. Já no sexo feminino, é apenas um órgão exclusivamente do aparelho urinário. Outra coisa é que durante a passagem do esperma, o músculo perto da bexiga ele vai bloquear a passagem da urina. Eu quero que vocês entendam que, por exemplo, por mais que tenha duas funções da uretra, elas não acontecem simultaneamente. Você tem um momento para que saia a urina e tem outro momento para que saia o sêmen, entendeu? Uma coisa importante é que vocês notem que durante essa passagem, que o espermatozoide ele sai lá do testículo, mais precisamente do túbulo seminífero até a uretra, ele vai ser banhado por um líquido. Que líquido é esse? É um líquido que vem da vesícula seminal, que vai, além de nutrir, ajudar na locomoção. Então, e o conjunto desse líquido que, que é produzido, aliado ao espermatozoide, a gente vai ter o que chamamos de sêmen. Eu até já comentei sobre isso. Um homem ele pode ter a produção de sêmen, mas não a de espermatozoides. Ou ele pode ter tanto o sêmen e o espermatozoide, só que com, com a baixa produção, o que não vai levar a ele conseguir ter um filho, nesse caso. Antes disso que eu comentei, alguns casais, por exemplo, procuram clínicas para que possa ser feito a reprodução in vitro. Nesse caso, você vai retirar o espermatozoide ou o óvulo e vai fazer a fecundação direta no laboratório, já que é uma maneira também eficaz de se conseguir gerar os seus descendentes. Faço outro questionamento. Qual outra necessidade da produção de sêmen em volta do espermatozoide? O que é que vocês acham disso? Então, vamos lembrar uma coisa. Esse sêmen, além de ajudar na locomoção e a nutrir o próprio espermatozoide, ele vai fazer com que ele não seja destruído. Como assim? Tanto o pênis quanto a vagina, ela é um local de bastante acidez. Então, para que esse fluido passe tranquilamente sem ser destruído, ele precisa ser o quê? Base alcalino. Então, esse líquido em volta do espermatozoide, ele é totalmente base para auxiliar e para que ele possa chegar até o seu destino, que nesse caso seria a fecundação. E essa acidez, pessoal, ela é tão forte que destrói inúmeras bactérias, que fazem parte, né, tanto do pênis quanto da vagina. E no espermatozoide não seria diferente, ele seria destruído facilmente se não tivesse esse líquido para neutralizar o canal da vagina e pudesse adentrar até fecundar aquele óvulo. Então isso aí é também um indício evolutivo da gente.
É uma característica evolutiva que, ao longo da nossa espécie, ela foi passada adiante. Agora, saindo um pouco da questão da uretra, a gente vai falar sobre o pênis. Então, ele possui tecidos cavernosos e esponjoso que se enche de sangue na excitação. Não sei se vocês sabem, mas quando o homem tem uma ereção, ela está vinculada ao nível de sangue que foi acumulado naquele pênis. Como assim? Então, essa esponja, que a gente pode ver aqui nessa imagem, próxima ao corpo cavernoso, ela se dilata. Quando ela se dilata é porque ela recebeu bastante sangue. E automaticamente o pênis, ele fica ereto. A gente consegue perceber isso também através de medicamentos que pessoas já, talvez na terceira idade, ou pessoas que têm problemas com ereção utilizam, como a Viagra, que é um medicamento para auxiliar nessa ereção. Mas tem seus problemas, por quê? Como a gente está tratando de sangue, um grande volume de sangue, isso pode acabar tendo uma parada cardíaca ou outros problemas, se a pessoa tiver e tomar esses remédios sem prescrição médica. Aí, seguindo, outra estrutura é, importante que faz parte do sistema reprodutor masculino é a próstata, que ela tem como função o quê? Produzir um fluido claro levemente alcalino. Lembra de alcalino? Quando a gente falou que o espermatozoide é banhado por um líquido base e que vai auxiliar o quê? Na acidez. Ele vai neutralizar a acidez da vagina e do próprio pênis, para não ser o quê? Destruído. Então, a próstata ela tem essa função. É interessante também a gente falar que, por exemplo, muitos homens, eles têm uma certa resistência em cuidar da próstata. Como? Fazer o exame do toque. Que como vocês podem ver nessa imagem aqui, não existe mistério nenhum. E é um exame simples e que é para você estar sempre cuidando do seu corpo. E agora, gente, saindo do sistema reprodutor masculino, vamos entender um pouco sobre o sistema feminino, né? Como é que ele é organizado. Que a gente tem uma imagem, uma visão geral, que a gente pode destacar o ovário, a tuboterina, o útero, o colo do útero, a bexiga, a uretra e a vagina. Nessa imagem, a gente vai ter a visão externa de como está a vagina. A gente tem o clítoris, a abertura uretral, os lábios maiores e os lábios menores. É interessante que essa abertura uretral da uretra, diferentemente lá do caso do sistema masculino, na mulher só sai a urina. No homem não, vai sair tanto o sêmen quanto a urina. E aqui a gente pode entender também o clítoris, que é uma zona de estimulação da mulher. Na visão interna, a gente vai ter as gônadas femininas. Lembram o que é uma gônada? É um órgão responsável pela produção de células germinativas, nesse caso, os ovários. A gente vai ter também a tubuterina, o útero e a vagina. A gente vai entender um pouco sobre cada uma delas. A gente vai falar um pouco sobre a vagina, que ela é considerada um órgão de copulação da mulher e corresponde a um canal o quê? Muscular, que se estende até o útero. Como vocês podem ver aqui nessa primeira imagem, a gente tem um canal vaginal, que ele vai se estender até a base, onde se inicia o útero, e a gente também consegue entender um pouco sobre essa conectividade desses dois órgãos. O útero, ele é um órgão oco, normalmente imóvel, muscular e que está localizado o quê? Entre a bexiga e o reto, e comunica-se com a cavidade abdominal e a vagina. É importante ressaltar que é aqui no útero onde o embrião, o bebê nesse caso, vai ficar acoplado durante os 9 meses de gestação. E junto ao endométrio, né, que a gente vai falar um pouco sobre isso na próxima aula do ciclo menstrual, ele faz total relação com a permanência desse embrião. E esse órgão, ele tem uma elasticidade, então ele, ao longo dessa gestação, ele vai aumentar de tamanho. É bem importante essa informação. Outro órgão que ele está ligado ao útero são as tubas uterinas. Elas transportam os óvulos que romperam a superfície do ovário até a cavidade do útero. Como a gente viu anteriormente, lá no útero é onde será realizada a gestação. É o espaço pelo qual o bebê vai ficar durante 9 meses. Acontece que, se esse óvulo ele é fecundado dentro das tubas uterinas, a gente vai ter uma gravidez tubária. E a gente sabe que isso vai gerar o quê? Um aborto. Não tem como um bebê ficar 9 meses dentro de uma tuba uterina, ou nas trompas, como as pessoas falam. Então isso é muito importante a gente conhecer sobre esses problemas que podem ser ocasionados durante a fecundação. Por fim, não menos importante, a gente chega aos ovários, que a cada ciclo menstrual, um folículo, ou seja, uma bolsa, é desenvolvida em uma grande quantidade
de estrógeno comece a ser secretada. O que é esse estrógeno? É o hormônio feminino. Ele vai estar relacionado com essa produção dos óvulos, juntamente também com é, a saúde da mulher. Esse hormônio ele vai estar interagindo com o seu corpo. Então, tudo isso está relacionado. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco dessa introdução, né, sobre o sistema reprodutor masculino e feminino e suas nuances, porque a gente vai poder agora entender como é que acontece o ciclo menstrual e a gestação, que é conteúdo da nossa próxima aula. Então, até breve, pessoal. Tchau!